Glória a Deus! Estamos aqui, para nós aqui em Limeira, é uma manhã de domingo, para o pessoal da rede social, e nós já estamos ao vivo já, meu grande abraço aí, não sei até onde a pessoa está me assistindo, mas não há distância para Jesus, não há distância para o povo de Deus, né? Nós estamos juntos, colados, ligados na fé, em nome de Jesus. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui, quem está me assistindo também em casa, abrir Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, eu estava conversando com o nosso pastor de Campinas, o pastor Fatioli, e ele estava comentando sobre esse versículo, e a hora que ele falou, mexeu muito, falou muito ao meu coração. Lucas 13, versículo 35, nós vamos perceber que tem que haver uma atitude para que a nossa casa não fique deserta. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, ela está rodeada de pessoas, mas mesmo ela estando com aquele grupo de pessoas, ela se torna uma cidade deserta, ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter a paz. E aqui o Senhor está dizendo, foi o próprio Senhor Jesus, né? Falando dessa maneira, no versículo 35, eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, enquanto a pessoa, ela não declarar, mas declarar mesmo, não é aquela coisa, se o senhor quiser entrar, entra. Não, tudo bem, eu não rejeito, eu gosto. Não, olha, eu não tenho nada contra. Não, dessa maneira não. Quer dizer, a nossa cidade, a nossa casa, ela só deixa de ser deserta quando nós declaramos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, o Senhor é bendito, vem, entra, eu te quero, eu quero o Senhor, eu não te quero porque somente como Deus dos meus pais, eu não te quero somente como Deus da igreja, não, eu te quero como meu Deus, como meu Senhor. A partir desse momento, ele fala aqui, eis que a vossa casa se vos deixará deserta, em verdade eu digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais. Quer dizer, então, se a pessoa não declara isso, bendito realmente aquele que vem em nome do Senhor, quer dizer, eu entendo que o Senhor é o Messias, eu entendo que o Senhor é o Salvador, eu entendo que o Senhor que veio aquele que havia de vir, chegou, é agora, me completa, acabou, aí a história muda, aí é diferente. Agora, se ele para muitos não veio, que judiação, né? Você vê pessoas que para elas Jesus ainda não veio, quer dizer, ele me faz tão feliz, ele me dá tudo que eu preciso, ele me cura, me liberta, e você vê uma pessoa, coitadinha, para ela Jesus ainda não veio, quer dizer, para ela ainda não se manifestou a glória do Senhor. Talvez ela esteja dentro da igreja, mas ainda não se manifestou. Quer dizer, talvez ela pegou meio de tabela, né? Bendito aquele que vem, e tudo mais, que bom, estou me sentindo bem, melhor estar na igreja, não sei se já ouviu isso, melhor estar na igreja do que estar em outro lugar, estar na igreja está bom, né? Não, isso é muito pouco. Quando nós declaramos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o que começa a acontecer? Aquilo que Jesus tem para nós, começa a se manifestar, aquilo que Jesus tem para a gente, nós começamos a viver debaixo de uma graça. Irmãos, viver debaixo da graça é totalmente diferente do que viver de outra maneira. Se uma pessoa não vive debaixo da graça, ela só tem aquilo que merece.
Irmãos, olha que a gente precisa se esforçar para merecer alguma coisa, mas precisa, é uma luta, é uma batalha, e na realidade, lá no final, nós vamos ver que pela pessoa que somos, nós não merecemos nada, que às vezes é um sentimento que tenta entrar na gente, é um pensamento, é uma palavra que a gente fala que não deveria falar, quer dizer, então se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, é impossível a gente viver, é impossível. Você vê o que você vê hoje de pessoas tristes, pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não conseguem encontrar uma felicidade, não conseguem encontrar uma alegria. Por quê? Porque elas ainda não abriram totalmente o coração para Jesus, ainda não abriram, talvez até abriram de uma maneira religiosa. Eu costumo dizer, o sol, ele quer entrar, aí você vai e você abre um pouquinho a janela, você vai receber um pouquinho do sol, aí você abre mais um pouquinho, você vai receber mais um pouquinho. Agora, se uma hora você escancarar aquela janela, aí o sol entra de uma vez. Assim é a nossa vida. Tem gente que abriu, mas não abriu totalmente, irmãos, ainda não abriu, se prendeu às vezes numa religião, fala para a gente às vezes de um evangelho que não existe. Você vê a pessoa se escravizando, a pessoa achando que está agradando Deus, se escravizando, deixando às vezes de ir numa festa de um irmão, de uma irmã, deixando de um Natal na casa do pai e da mãe. A pessoa está se escravizando. Ela diz assim, não, mas só que eu não vou ficar me associando. Não, irmãos, mas a partir do momento que nós amamos uma pessoa, nós temos que entender que com Jesus nós somos blindados. Você é um homem blindado pelo amor de Deus, você é uma mulher blindada pelo amor de Deus. Quer dizer, nós não temos que querer evitar as pessoas, não. Até o próprio Senhor, Ele nos fala na palavra dEle, que nós não temos que tomar cuidado para nos assentarmos com um pecador, porque nós vamos levar a luz às trevas. O cuidado que nós temos que tomar é que aquele que se diz de Deus e não é esse que a gente tem que tomar cuidado, não é com o pecador. O pecador não, o pecador está lá, ele ainda não falou, bendito é o que vem em nome do Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida. O problema é aquele que diz que já falou, entra, e continua da mesma maneira. Quer dizer, esse daí você tem que ver, que aquilo que ele pode dizer para você, ele não é uma pessoa que está andando com Cristo, então aquilo que ele pode dizer pode influenciar você, pode colocar ali uma dúvida no seu coração a respeito da palavra. Eu vou mostrar para você lá em Romanos capítulo 6, Romanos 6, tudo aquilo, aproveite agora o final do ano, fala, Jesus, tudo que estava me escravizando, não vai escravizar mais, em nome de Jesus, não vai. Eu estava comentando aqui antes de começar o culto, que no aniversário do missionário lá em Israel, num finalzinho ali do aniversário, ele falou, faça um pedido. Quer dizer, ali eu estava com aquela luta, uma pedra no rim me escravizando, aí eu fiz o pedido, falei, Jesus, eu não quero voltar para o Brasil com essa pedra. Quer dizer, aquilo estava me escravizando. Quer dizer, era uma luta, era uma batalha. Quer dizer, Jesus atendeu o desejo do meu coração. Quer dizer, tem alguma coisa escravizando você? Ah não, mas eu falei que eu ia fazer isso para Deus, e eu não estou conseguindo fazer. Não, calma, irmãos, não foi Ele que lhe deu a direção. Se Ele lhe deu a direção para fazer algo, não é para você estar sofrendo. Quer dizer, se está escravizando, precisa ver se foi Ele que mandou você fazer isso aí. Quer dizer, porque as coisas de Deus, irmãos, elas vêm nos dando força, nos dando coragem, nos tornando pessoas diferentes. Você vai ver em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14.
Olha o que ele diz aí, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, às vezes, irmãos, você pensa que uma pessoa, ela tem liberdade, que aquela liberdade, ela vai aproveitar para pecar? Não, muito pelo contrário. Você pode ver, há maridos que amam as suas esposas, né? O marido ama a esposa ama o marido, pode ter liberdade que for, ela não vai traí-lo, ele não vai traí-lo, quer dizer, não é debaixo de um jugo, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem um ciúme tão doentio, que ela quer colocar a outra debaixo de um jugo, né? Tentando descobrir cada passo da pessoa, aonde ela está, onde não está. A pessoa vai tomar banho, a pessoa fica cheirando a roupa da pessoa, abrindo carteira, para ver se tem alguma coisa. Não, não. Quer dizer, a liberdade e a graça, a pessoa sabe que ela tem a liberdade para fazer o que ela quiser fazer. Quantas vezes pessoas falavam para mim, você não bebe porque a sua religião não permite, você não pode ir a uma boate porque a sua religião não permite. Não, não, não se trata de religião. Você parou de beber por causa da religião, você parou de fumar por causa... Não, não, quer dizer, em nenhum momento, quando você está debaixo da graça, existe uma proibição, mas aquele amor que você tem, aquilo que fez com que você declarasse Jesus o seu Senhor e Salvador, faz com que você tenha opções da melhor maneira possível para a tua vida, e as pessoas não entendem. Aquele que não teve o encontro, porque ele diz aqui, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se apegue com Deus, irmão, se apegue, não fique pensando no pecado. Pastor, eu tenho um pecado de prostituição, ninguém sabe, pastor, mas eu pego lá na internet, eu me prostituo, é uma batalha grande, é uma luta, pastor, eu fico vendo, minha mulher não sabe, meu filho não sabe, minha filha, o meu marido, é uma batalha grande, é uma luta. O que está faltando é a graça de Deus na sua vida, porque quando você tem essa graça, o pecado não tem domínio. Você pode ter acesso livre à internet, você pode ter acesso a qualquer coisa, você diz, não, eu não quero isso, eu sou liberto pelo amor de Jesus Cristo, eu sou liberto pelo sangue dele, é igual a bebida, né, que a pessoa às vezes quer parar de beber, ela quer parar de fumar, é uma luta grande, é uma batalha. Poxa, quantas pessoas não podiam estar com a gente hoje aqui, mas elas se constrangem na hora da Santa Ceia, porque elas fumam ainda, porque elas bebem, e na hora não vai participar da Santa Ceia. O que elas precisam fazer é não ficar olhando para aquilo, é olhar para Jesus. Ele falou, o pecado não terá domínio sobre vós, ele não vai ter. Por que o pecado está tendo domínio sobre a vida da pessoa? Porque está faltando Jesus na vida da pessoa, porque está faltando o Senhor na vida da pessoa, mais de Deus. Não é a religião, é mais de Jesus, mais de andar com Ele, mais de crer nele, mais de abrir o coração. O pecado não tem domínio. Quantas pessoas podem dizer hoje, pastor, eu parei com a bebida, eu bebia, pastor, olha, tem gente que fala, não bebia não, eu comia com farinha, o negócio é sério, pastor, eu fumava 1, 2, 3 maços, 3 carteiras de cigarro por dia. O que aconteceu? Alguém te proibiu? Alguém ficou escondido lá atrás da árvore, vendo que você estava fumando, bebendo? Não, pastor, eu era uma pessoa que eu me drogava. Eu tinha um amigo meu que se drogava, e quando ele se drogava, ele ficava olhando para um azulejo 3 horas, ele ficava 3 horas olhando para um azulejo. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu saía, voltava, ele estava lá olhando para o azulejo. Eu falava, o que você fica olhando para esse azulejo? Ele falava, não sei, eu estou muito louco aqui, eu quero ficar olhando para esse azulejo.
Irmão, depois que Jesus entrou na vida dele, nunca mais ele colocou um pozinho de cocaína no nariz dele, pessoal. Você tem uma ideia, ele cheirava tanto que as paredes do nariz foram derretendo tudo, foi acabando com a parede do nariz. Quer dizer, mas por quê? O que aconteceu? Alguém bateu nele? Ah, se você cheirar cocaína, você vai apanhar, você vai ser preso. Não, a graça de Deus o invadiu. Quer dizer, o poder de Deus o invadiu. Irmão, se um dia você se achar vindo obrigado para a igreja, não venha. Não venha, isso vai tornar você uma pessoa religiosa. Isso vai fazer você estar aqui sem querer. Pare e fala: Jesus, eu quero ter vontade do Senhor. Eu não quero ir para a igreja porque hoje é domingo e está esse horário. Não, não. Eu não quero ler a Bíblia porque o meu vizinho leu a Bíblia toda, a minha vizinha também leu, vão perguntar se eu li, então eu vou ler. Aí você pega essas páginas que tem as revelações tão lindas para a tua vida, e você a faz por obrigação, e você fica naquilo, e você faz, e você, daqui a pouco aquilo não tem mais sentido para a tua vida. Daqui a pouco aquilo, você não está tendo mais um momento íntimo com Deus, um momento íntimo com Jesus, você não está se preocupando em se tornar uma melhor pessoa, em caminhar com Ele, em querer o Senhor. Jesus falou uma coisa, irmãos, lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, a pessoa se torna uma pessoa religiosa, irmãos. Às vezes a pessoa vai ao monte, não é errado ir ao monte, não. Ô pastor, eu gosto de ir ao monte, eu gosto de orar. Irmão, mas tem gente que fica lá 4, 5 horas no monte, 6 horas no monte. Meu Deus do céu, já pensou? O cidadão fica 6 horas no bar, sai bêbado, não sai, pessoal? Fica 6 horas lá chumbado lá, bebendo, sai bêbado. Como é que um cara fica 6 horas no monte e não desce um monte parecido com Cristo, pessoal? Com quem que ele ficou lá em cima? Deve ter encontrado uns bodes lá em cima, pessoal. Não é possível. Ou foi uns bodes, ou foi uns macacos que jogou sujeira nele, porque não é possível ele descer daquele jeito. A pessoa ficou 6 horas, pessoal, tinha que descer, olhar para o filho em casa, falar: meu Deus, olha meu filho, olha minha esposa. Olha, sabe que maravilha, olhar para aquele pecador e dizer: poxa vida, Jesus, de pensar que eu estava no lugar dele há um tempo atrás, bebendo, fumando, me prostituindo. Agora não, ele desce às vezes de um jeito, que se bobear, você está subindo, ele te dá uma ombrada, ele te derruba, irmão. Você fala: nossa, irmão, eu estou descendo, eu estou na presença de Deus, presença de Deus, irmão. Quando que Deus deixa alguém assim? Você está na presença de Deus, irmão, se hoje de manhã você deu bom dia para a tua mulher, para o teu marido, teu filho, para a tua filha, se você chegou aqui e você está tão feliz em estar em comunhão com os irmãos aqui, fala: puxa vida, Jesus, que delícia eu poder estar aqui, né? Eu poder estar aqui te louvando, te adorando. Isso que é presença de Deus, irmão. Ainda que você não consiga ler ali 10, 20, 30 páginas da Bíblia, mas você pega uma página bem lida e você fala: ah, meu Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor está transformando a minha vida, o Senhor está me mudando. Quer dizer, isso é andar na presença de Deus, é estar. Se você já está dizendo: ai meu Deus, no Natal como é que eu vou fazer? Eu preciso vir para a igreja. Mas não, irmão, você já está errado. Um familiar teu vai escutar isso aí e vai dizer: por que você precisa? O homem que está lá te obriga? Ele não pode fazer isso com você, não. Você pode abrir um processo contra ele. Você fala: não é que ele obriga, mas sabe como é que é, né? Eu fico em casa. Não, irmãos, o desejo de estar com Cristo, de falar: meu Deus, eu olho para essa mesa que o Senhor está me dando, é uma mesa maravilhosa, eu vou te adorar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lhe agradecer. Depois eu volto para poder comer, para poder beber, mas eu quero o Senhor na minha vida. Se puder passar a meia-noite na casa de Deus, se puder, falar: ah, meu Deus, mas eu estou aqui. Agora não, eu podia estar lá, eu tinha que estar lá, mas eu estou aqui. Eu tinha que fazer isso, mas não estou fazendo. Não, irmão, isso aí não agrada a Deus. Isso não agrada.
Já pensou você estar com uma pessoa e não ter aquele prazer de estar com a pessoa? Olha Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Pastor, o que quer dizer isso? Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. O que significa isso? Que ele cumpriu, irmão. Ele cumpriu. Então, se tem alguma coisa da lei que você está tentando cumprir, você está bancando bobo. Você é um tonto. Ele cumpriu. Ele falou, eu já cumpri. Eu já cumpri, eu já paguei a tua conta, ó. Eu já paguei. É como se alguém tivesse preso numa cela, como um dia eu estava, não numa cela física, mas uma cela espiritual, porque eu tinha alguns problemas na minha vida, em estômago, uns falavam que era câncer, outros falavam que era AIDS, e tudo mais, cheguei a ter 40 e poucos quilos, preso, aprisionado, por vários fracassos na vida, inclusive por ter feito muitas pessoas infelizes na vida, e de repente eu preso naquela cela, que não era física, mas era espiritual, Jesus falou, levanta, você está livre, você está livre. Irmãos, eu não tive que ir ao monte, eu não tive que dar dinheiro para a igreja, eu não tive que ficar de joelho 10 horas, 20 horas, 30 horas, eu não tive que fazer nada disso. Eu só levantei e saí livre. Falei, então eu estou livre, eu estou livre. Eu estava numa filosofia oriental, onde todos os dias eu lia algo que mandavam eu ler. Eu levantava 4 e pouca da manhã todos os dias e ficava lendo aquilo e fazia aquela meditação. Meu pai escutava e eu lá, e meu pai falava, o que esse cara está fazendo? Aí minha mãe falava, não sei, está falando que vai fazer a meditação para os antepassados, para as pessoas que partiram. Me deram um barbantinho com 100 nós, 100 nozinhos num barbantinho. Imagina só, você pegar um barbante, fazia 100 nós num barbante. Aí você ficava repetindo palavras no barbante uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se era muito obrigado. Muito obrigado, 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 100 vezes. Voltava para o nozinho. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sabe quantas vezes eu fazia isso num dia? 10.000 vezes. 10.000 vezes. 10.000 vezes. E que se eu não fizesse 10.000 vezes, aquele dia eu não estava feliz. Eu ia dormir invocado, não consegui meus 10.000 vezes. Jesus olhou e falou assim, olha, eu não vim para poder abolir a lei, eu vim para cumprir, eu já cumpri. Levanta, você está livre agora. Você está livre. Irmãos, peguei todas aquelas imagens que eu tinha de escultura, peguei tudo aquilo que eu achava que me dava sorte, joguei fora. Por quê? Porque ele já cumpriu, acabou. Quantas pessoas você vê, elas estão dentro da igreja, elas querem cumprir algo. Eu acho que eu não fechei o negócio porque eu não cumpri algo. Eu acho que eu não estou mais feliz no meu casamento porque eu não cumpri algo. Eu acho que eu não estou melhor porque eu não cumpri algo. Eu acho que a minha família não se converte porque eu não cumpri algo. Jesus falou, eu já cumpri. Acabou. Quer dizer, nós temos que assumir essa liberdade. Ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Já pensou? O religioso, quer dizer, isso aí que você está fazendo, você não precisa cumprir mais, tá? Porque eu já cumpri. Não, como que eu não preciso cumprir? Não, você não precisa cumprir, porque eu já cumpri, acabou. Já era. Agora você não precisa mais fazer isso. Quer dizer, nós fazemos um jejum, não é para nos sacrificarmos. Nós fazemos um jejum para que nós possamos quebrar a nossa carne e nos aproximar de Deus. Se está sendo um sacrifício para você, está errado. Está errado, não é isso que Jesus ele quer a obediência, ele não quer o sacrifício. Quer dizer, você pega, por exemplo, olha o que Jesus falou, abre lá em Mateus, já está em Mateus 5,44, você está em 5,17, né? 5,44.
Eu fiz uma pergunta, nessa viagem que eu fiz uma pergunta a uma pessoa, que eu me aproximei dela, e tive a liberdade para fazer essa pergunta. Eu disse: é possível um povo amar o outro povo? É possível vocês se amarem, né? Por exemplo, o judeu amar o árabe, e o árabe amar o judeu? Sabe o que ela respondeu para mim? Nós queremos a paz, amar nunca, nunca. Eu disse: mas não é possível um povo amar o outro? Ela disse: nunca, nunca. Não há essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Porque você ama uma pessoa daquele povo, ele vem e apunhala pelas costas, ele mata. Ódio nos olhos, altera a voz, começa a falar com ódio. Você olha e fala: meu Deus. Aí, por que eu pedi para você abrir Mateus 5,44? Vê o que está escrito aí. Imagine Jesus, aquele tempo, chegando e falando para eles: ó, eu vim aqui trazer um recado do Pai. O que está escrito aí? Mateus 5,44, vai lendo. Olha o que diz aí. Imagine só, Jesus chegando e falando: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que a pessoa falou para mim? Impossível. Irmão, se você não tiver Jesus de verdade, você nunca vai perdoar. Nunca. Você vai ficar fingindo dentro da igreja, mas você não vai perdoar. Você não vai dizer que não perdoou, porque tem vergonha. Mas dentro de você, você sabe que você não perdoou. Olha o que ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem que trouxe esse recado aqui, pessoal? Jesus. Imaginou? Deixa eu falar para você, você falou que não há possibilidade de amar, né? Ó que Jesus, não. Eu não reconheço Ele como Senhor. Para mim é um homem comum. Você só passa a obedecer a palavra quando você reconhece Jesus como Senhor. Aí você começa a ver e dizer: puxa vida, eu porém vos digo, amar os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Jesus trouxe, por isso que mataram Jesus. Isso que eu quero que você entenda. Porque ele veio com uma maneira de viver totalmente diferente. Eles estavam acostumados a se matar, um matar o outro até hoje e tudo mais. Aí de repente Jesus vem e diz: não, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Irmão, somente uma pessoa que aceita Jesus de verdade e aceita que ele já cumpriu a lei é que muda de vida. Por isso que nós percebemos que tem tantas igrejas evangélicas hoje no Brasil e no mundo. Vamos falar do Brasil. Era para o Brasil ser melhor ou não era, pessoal? Era ou não era? Claro que era. Eu achei uma coisa interessante, né? Eu não sei, às vezes eu falo que eu acho graça, e tem gente que fala assim: isso aí não é para você achar graça, não, toma uma bronca, eu peço desculpa. Falou: realmente, não era para eu achar graça. Mas se eu acho graça, o que eu vou fazer? Eu acho graça, tenho que falar que estou achando graça. Não posso mentir, estou errado em achar graça, porque seria cômico se não fosse trágico. Pastor, o que é que você achou graça? Irmão, a gente estava para esperar para ver o túmulo de Jesus. Você acredita que tinha gente furando fila para ver o túmulo de Jesus? Furar fila? O cara está furando fila para ver o túmulo de Jesus. Você olha e fala: meu Deus do céu, né? Aí eu comecei a olhar, o cara vinha assim, uma chuva, irmão. O último dia foi chuva, eu nunca vi frio e chuva como eu vi dessa vez lá, no último dia. Pezão molhado, que eu não sabia nem se o meu dedo estava funcionando mais, tudo gelado por dentro. Eu falei: meu Deus do céu, aquela chuva, claro, o cara, poxa, foi criado aqui no Brasil, sabe todas as expertises que se pode imaginar. Tomar chuva nada, malandro, eu vou aqui pela frente, ó, eu tomo,
E a gente lá, né, na chuva, e o cara furou fila, né, para ver Jesus, né, para ver o túmulo de Jesus. Então, nem ele estava lá, né, o túmulo só, para poder ver que ele ressuscitou. Furou fila, viu que Jesus ressuscitou e continua malandro. O que adianta Jesus ressuscitar? O que adiantou a obra na cruz, né? E o pior não foi isso. O pior não foi isso. Pastor, o que foi pior? Posso te falar? Não. Que mediante aquela chuva e aquele frio, eu fiquei com vontade também de furar. Isso foi o pior. O pior não foi o cara, o pior fui eu. Né? Que fiquei com raiva, porque falei, nossa, mas dá uma furada aqui, porque está chovendo demais. Né? Aquela chuva e tudo mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Irmão, nós precisamos de Deus a todo momento. Nós precisamos de Jesus a todo momento. Da graça dele, do poder dele e tudo mais. Sabe, a hora que eu entrei, eu vi aquele túmulo vazio. Falei, poxa vida, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo, o Senhor não está nesse lugar, o Senhor é vivo, o Senhor é maravilhoso. Quer dizer, mas imagine só ele tentando falar para as pessoas, como você pega uma pessoa que foi estuprada, você faz o seguinte, amai os vossos inimigos. Irmão, se ela não tiver um encontro verdadeiro, como que ela vai fazer isso? Foi abusada pelo pai, pela mãe, como que a pessoa vai fazer isso se ela não tiver um encontro verdadeiro? Pessoa que já deixou um vício entrar dentro dela, já deixou o mal entrar dentro dela, somente um encontro verdadeiro, para aquilo lavar, né? Você vê a Joyce Meyer, quando ela está pregando, além dela perdoar o pai, que abusou dela inúmeras vezes, né? Não foi, ela perdeu a conta das vezes que o pai abusou, e o problema não foi o pai abusar, a mãe sabia. Só que a mãe falava, se a gente for colocado para fora, a gente vai fazer o que da vida? Então fica aí, aguenta, nós não podemos, como é que nós vamos viver lá fora? Olha, a mãe sabia, quer dizer, então, era para ela ter mágoa do pai e da mãe, ela cuidou dos dois. Mas por que ela cuidou dos dois? Porque ela teve um encontro verdadeiro com quem? Jesus, irmão, Jesus. Tem gente que diz que teve um encontro aqui verdadeiro, se bobear, atravessa a rua quando o pai vem, a mãe vem. Uma vez um rapaz queria fazer a obra de Deus, e eu vi ele conversando com o senhor, maltratou aquele senhor. Eu falei, ô irmão, o que você fez com aquele senhor? Ele falou, não pastor, fica tranquilo, é meu pai. Eu falei, seu pai? Ele falou, é meu pai, pastor, maltratou muito minha mãe, e eu não. Eu falei, mas você não quer sair pregando o evangelho, irmão, como é que você vai fazer isso? Pastor, isso aí é uma coisa particular. Não é particular, irmão, vai ser mais um mentiroso que vai subir no altar. Mais um mentiroso. Tem obreiro mentiroso, não ama o pai e a mãe, está entregando envelope aqui. Eu tenho até pena que você pegar envelope de uma pessoa que tem ódio, tem mágoa, né? Graças a Deus está quebrada toda a maldição e está abençoada, em nome de Jesus. Só tem mágoa, tem ódio, tem rancor, tem coisas guardadas no coração, que ao invés de se preocupar em simplesmente fazer a obra, que não é errado, tinha que entrar num quarto, falar, Jesus me limpa, eu quero ser novo, eu preciso ser diferente, eu preciso aceitar isso aqui que o Senhor está falando. E olha, irmãos, Ele nos deu algo, vamos concluir, lá em 1 de João, capítulo 2. Primeiro, Ele nos dá uma orientação, só que depois você vai ver que Ele fala uma outra coisa, porque Ele conhece a gente. Por que Jesus conhece a gente, pessoal? Porque Ele veio como homem. Ele não veio como Deus. Ele passou pelas mesmas aflições que a gente passa. Então Ele veio como homem, né? Ele se desfez da sua glória e veio como homem. Aí Ele dá uma orientação em 1 de João, capítulo 2. Isso aqui é a última Santa Ceia do ano, que seja a melhor da nossa vida esse ano, em nome de Jesus, melhor que todas as 11 para trás, só não vai ser melhor que a próxima, em nome de Jesus. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, certo?
Irmão, já pensou se Jesus tivesse a palavra de Deus, né? Usando João, o apóstolo João, que foi o apóstolo do amor, né? Ele teve, para você ter uma ideia, né, irmãos, uma intimidade tão grande do João, desse apóstolo, que Deus deu o Apocalipse para ele, né? Já pensou se ficasse aqui, ó, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis, ponto. E aí? Como é que a gente ia viver, né? Poxa vida, meus filhinhos, eu vos escrevo essa carta para que não pequeis. Eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. Às vezes tem gente até que está dizendo, eu não pequei não, eu estou no pecado, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, falou, ó, eu estou pecando, mas eu quero Jesus, eu quero me acertar. Só que ninguém me aceita no pecado, então eu vou voltar para o mundo. Não foi isso que Jesus falou, não foi isso que Deus falou. Ele disse aquilo, ó, meus filhinhos, essas coisas que eu, para que não pequeis, e se alguém pecar, olha o que ele falou, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha aí, nós temos um advogado, pessoal. Abraça esse advogado, aproveite dele, ele vai fazer de tudo para levar você para o céu, de tudo, pastor, mas eu estou totalmente no erro. Você pode ter certeza, que enquanto tiver um fôlego de vida em você, ele vai fazer de tudo para salvar você, de tudo para salvar. Pastor, tem um amigo meu que morreu no pecado. Pode ter certeza, Jesus fez de tudo para salvar. De repente, no último minuto, ele falou, Jesus, me perdoa, eu estou errado, eu quero perdão, eu preciso do Senhor na minha vida, eu te quero, eu necessito do Senhor. Ele disse que não é para a gente pecar, não é isso? Mas se pecar, não é para sair da igreja, não é. Se pecar é para chegar diante do advogado e dizer, meu advogado, me ajuda, porque eu não quero viver sem o Senhor, eu não posso, eu preciso do Senhor na minha vida. Quando ele disse isso, se alguém pecar, temos um advogado com letra maiúscula, hein? Para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmão, não sei se você já viu, a história do advogado é tremenda, né? De repente alguém precisa de um advogado, né? Alguém necessita de um advogado. Aí de repente alguém vai lá e fala assim, olha, quanto que esse advogado cobra para essa ação, né? Aí ele fala assim, eu cobro 10 mil reais. Aí de repente você vê uma pessoa que tem condição financeira, ela vai e paga 400 mil reais para um advogado. Você fala quase $500 mil para um advogado. Aí que a pessoa fala, eu preciso de um advogado muito bom, eu necessito de um advogado muito bom, e esse advogado é muito bom, ele cobra, ele vai e paga. Irmão, se alguém paga o dinheiro que tem para um advogado, e esse advogado vai aqui, eu estou falando daqui, e ele luta para defender o seu cliente, e 95% das causas ele ganha, por isso ele ganha o que ganha. Imagine esse advogado com A maiúsculo que nós temos aqui, pessoal. Ele não vai perder a sua causa, irmão, não vai. Ele não vai. Ele vai chegar diante do Pai e vai explicar a sua causa. Ele vai dizer que o sangue dele te lavou e vai fazer de tudo para te salvar. Queira esse advogado para você. Queira. Se você o querer, ele não vai ser infiel com você, pode ter certeza. Ainda que a pessoa seja infiel com ele, ele não é infiel. Creia nele, se abrace com ele,
fale com ele. Agora, cuidado, pegou o caminho da religião, está fazendo as coisas sem alegria, sem prazer, volta. Fala, não, Jesus, eu quero te servir, eu não quero ter uma religião não, eu quero ter o Senhor na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma oração nesse sentido, vamos nos colocar em pé?